partir do último questionamento que o professor Marcos, professor, beleza? Fez ali no final da nossa última reunião. Aquele questionamento que o professor fez me suscitou como que eu posso dizer? Uma necessidade de tentar olhar de uma maneira um pouco mais clara para poder transmitir para vocês de uma maneira mais clara o que é o Design Thinking. Então, a primeira conclusão que eu tirei na última reunião com os formadores é o seguinte: eu tenho a impressão que essa metodologia, ou a maneira que ela está sendo exposta, ela gera uma certa confusão, pois escolheram apresentar ela de uma maneira seriada, né? Dividir ela em várias fases e depois expor ela para vocês dessa maneira. Eu não tenho certeza de como eu faria, só que a questão é, o problema que eu estou vendo. As fases, elas têm semelhanças entre elas, entende? Então, o que a gente acaba realizando no momento, a gente também tem que realizar em outro momento, e isso, na minha opinião, induz ao erro, porque tem um nome diferente, certas coisas. Aí você pensa, então, será que eu estou entendendo errado? A questão que eu vou começar pela questão que o professor Marcos Fernandes colocou. Professor, você me corrige se eu estiver errado, tá bom? Mas você perguntou sobre o desafio, não é? Em que momento se encaixava o desafio ali? Deixa eu mostrar o itinerário que fica melhor para a gente visualizar. O que a gente sabe até agora é que a gente discutiu sobre Design Thinking e a fase da descoberta, Design Thinking e a fase da interpretação, e hoje supostamente seria Design Thinking e a ideação, ok? Só que a gente acabou perdendo ali entre nós, né? Foi com outro professor, acredito que vocês fizeram ali a reunião sobre Design Thinking descoberta. E nesse primeiro momento seria proposto, seria ideal que houvesse o desenvolvimento de um desafio. O que é isso? O que é esse desafio? A partir do exemplo que eu mostrei para vocês, do plano de ação, na última aula, aquele que estava lá, que era sobre o Holocausto, que partia como material lá dos diários de Anne Frank, seria legal se eu expôsse aqui para vocês, né? Para ir falando e mostrando. Espera só um minutinho, deixa eu apresentar ele. Ali tinha sido proposto um desafio. E eu vou partir dele. Aqui. Não, não é o calendário, perdão. Não, não é guia, perdão, gente. Eu tô me embolando aqui. Uma janela aqui. Perfeito. Beleza. Legal. Como eu tô vendo o Design Thinking? Ele tem que partir de uma problematização, e essa problematização tem que ser feita a partir de um conteúdo, ok? Então, o desafio aqui no caso é como podemos auxiliar a comunidade escolar a desconstruir as fake news e construir conhecimentos sólidos sobre o Holocausto. Da onde vem essa problematização? Vem dessa aula aqui, né? Qual o número dessa aula? Eu não lembro se está aqui ou não. Acho que é a aula 38 do 8º ano, que é sobre o Holocausto. É claro, né? Quando a gente vai falar sobre o Holocausto, a gente fala sobre a propaganda nazista, né? A gente fala sobre a influência que isso tem. E no caso, o desafio ele foi posto aqui a partir dessa manchete, né? Junto de um material complementar, que seria o Diário de Anne Frank, certo? Vamos recapitular. O conteúdo é a aula 38 ou 39 do 8º ano, se eu não me engano, perdão. Holocausto, certo? E o desafio que foi proposto, a problematização que foi desenvolvida a partir desse conteúdo é como podemos auxiliar a comunidade escolar a desconstruir as fake news e construir os conhecimentos sólidos sobre o Holocausto.
Para reforçar esse desafio, aqui foi escolhido essa manchete aqui dessa notícia que fala sobre o Telegram e que fala sobre fake news. Telegram, né? Deixa eu ler aqui só por desencargo de consciência. Telegram. Metade das publicações sobre o Holocausto fake news, afirma a ONU, certo? Tá, professor, mas em que fase a gente está do desenvolvimento aí, né, do design thinking? Deixa eu parar a transmissão disso. O desafio precisa ser definido, precisa ser desenvolvido ali naquele primeiro momento da descoberta, ok? Que supostamente deveria ter acontecido na reunião 4, na descoberta. Depois, a gente passaria para a interpretação, que foi o que a gente conversou na última aula, né? Deixa eu vir aqui para frente. Isso. Deixa eu explicar o meu ponto agora a partir desse slide aqui. Ali no primeiro momento, né, na descoberta, tem o desafio, como eu falei para vocês até agora. Aí depois foi comentado a necessidade de desenvolver uma pesquisa e inspirações, né? Na minha visão, o problema disso é que, no segundo momento, que é a interpretação, que foi posto dessa maneira aqui, estruturação das histórias, encontrar significados e oportunidades de ação, na minha opinião, isso já está acontecendo ali no começo, que é a pesquisa, basicamente. Você entendeu? Se você faz uma pesquisa, ao meu ver, o meu entendimento, se você faz uma pesquisa para desenvolver uma problematização a partir do conteúdo, essa pesquisa simplesmente continua quando você está perspectivando desenvolver uma ação sobre aquele problema, né? Então, separar esses dois momentos aqui, para mim, é um pouco confuso. Fica ainda mais confuso quando a gente chega nesse terceiro momento, que é o que a gente vai debater hoje, que é a ideação. Por quê? Se no primeiro momento a gente desenvolve um desafio, realiza uma pesquisa a partir do conteúdo para poder fazer essa pergunta de maneira crível, né, de uma maneira correta, a gente vai para um segundo momento ali da interpretação, que a gente vai narrar essas perguntas. A gente vai tentar dar um significado para essas perguntas. E a gente vai tentar criar um plano de ação, né, para resolver esse problema, né, supostamente. E a terceira, que é a ideação, tá ali, gerar ideias e refinar ideias. Isso para mim é um pouco confuso, porque essa geração de ideias, esse refinamento de ideias, no meu entendimento, já começou ali na descoberta, continuou na interpretação, você entendeu? Então, tipo assim, é um monte de nome bonito. Agora eu vou entrar no modo crítico, deixa eu tá gravando, deixa eu segurar a língua um pouco. É confuso porque, por exemplo, eu já estava gerando ideia e eu já estava refinando ideia à medida que eu estava narrando essas ideias a partir do desafio que foi feito ali no começo. Você entendeu? Então, quando o professor Marcos fez a pergunta para mim, eu dei uma travada que eu falei, algo não faz sentido. Você entendeu? E o que não faz sentido para mim é essa separação. Você entendeu? Porque, por exemplo, hoje a gente vai falar de uma metodologia ativa que chama brainstorm, que é um nome chique para troca de ideia, certo? E essa troca de ideia já está acontecendo, você entendeu? É contraintuitivo você esperar um terceiro momento para discutir uma coisa que está sendo feita desde o começo. Dá a impressão que eu não entendi o que era para ser feito e dá a impressão que eu não estou fazendo aquilo que deveria ser feito. Mas tô. Você entendeu? Então, eu tentei, tipo assim, eu posso estar correndo o risco de cometer um erro aqui, mas a minha interpretação do que é o design thinking até agora a gente vai escolher, obviamente, um conteúdo, vocês já fizeram isso, né? Um conteúdo de uma aula, certo? A partir de qualquer problematização que tenha ligação com a vida real, a gente vai fazer uma problematização, certo? A partir daquele conteúdo. Deixa eu pensar, vou tentar improvisar alguma coisa agora. Eu não pensei para falar isso para vocês, mas eu tô ali com o 8º ano, começando a vinda da família real portuguesa. Que eu parei bastante tempo, revisei bastante a Revolução Francesa, acabei perdendo um certo tempo ali. Eu provavelmente ia fazer uma problematização sobre o conceito de colonização, certo?
e tentar procurar problematizar isso no nosso cotidiano, sobre o tipo de conteúdo que a gente consome, pesquisar junto à comunidade escolar. Por que as pessoas valorizam, por exemplo, a música internacional ao invés da música popular? Medir o conhecimento das pessoas sobre a cultura brasileira em detrimento de culturas de países exteriores, certo? O que eu fiz aqui? Eu olhei para o conteúdo, né, que seria a vinda da família real portuguesa. Eu fiz uma associação rápida aqui sobre a relação que tem da nossa cultura com uma cultura exterior. Eu vou discutir um conceito, né, que seria o conceito de colonização, e eu vou pesquisar junto à comunidade escolar esse problema. Eu vou tentar medir esse problema, e eu só não consegui pensar aqui com vocês alguma solução para isso, certo? Porque eu estou improvisando. Então, basicamente, olhar para um conteúdo, desenvolver uma problematização acerca desse conteúdo, pensar o que pode ser feito a partir dessa problematização, certo? No caso, sei lá, se eu fosse falar sobre colonialismo e colonização, seria legal convidar o professor José Henrique Rolo, que dá história oriental, história da África, ali da UEM, para vir dar uma palestra ali, sei lá, no 8º ano do Colégio Gastão Vidigal, que eu dou aula, e pedir para ele falar sobre o conceito de colonização, o conceito de colonialismo e como isso pode afetar a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas opções e nossas predileções. Pessoal, eu consegui responder alguma coisa ou eu confundi ainda mais vocês? Podem ser sinceros, por favor, porque eu estou tentando quebrar a cabeça de verdade, sabe? Para tentar... Sim, não, pela risada. Professor, Eu ferrei com tudo aí. Pode falar, por favor. Realmente, professor, é meio confuso. Estava tentando também organizar e fiquei pensando. Então, eu vou precisar. Me parece que eu vou precisar de 5 aulas para fazer isso, né? Parece que ele quer alguma coisa bem, bem fechada, assim, numa caixinha, né? Bem dividida, né? Isso. E aí eu fico pensando, será que seria possível fazer todo esse passo a passo em uma aula só? Porque são 5 passos, né? São 5 passos. Professora, Deixa eu ler aqui pelo que eu entendi, são 5 passos aí do que eles pedem para a gente fazer. E aí eu fiquei até nessa dúvida se eu tenho que seguir esses 5 passos aí, né? A descoberta, a interpretação, ideação, experimentação e evolução. Eu fico pensando assim, logo que o aluno tem uma descoberta, né? Através de uma pesquisa, não sei se a descoberta é a chegada do tema também, não sei, né? Não sei que parte. Se você tem uma descoberta, você já tem uma interpretação sobre ela e você já começa a gerar ideias, né? Me parece isso. E aí, sim, eu acho que geraria um outro tempo para experimentação, que daí vai criar alguma coisa, né? Uma experimentação vai ter que criar algo, os alunos vão ter que criar algo. Mas me parece que essas 3 primeiras fases aqui já rola meio que junto, né? Por mais que ali no passo a passo eles peçam coisas, né, separadas, né? Separadas. Super separado, super compartimentado, né? E aí eu entro em outro problema, né? Que o professor colocou que a partir dessa semana a gente já pode começar a, no caso, implementar, né? Implementar, né? E aí o que acontece? Essa semana mudou o horário lá na escola, eu tenho 2 aulas com uma turma do 8º ano. Na sexta-feira eu teria a 3ª aula, que seria ótimo já completar. Aí na sexta-feira tem festa junina da escola, não vai rolar. Não, semana que vem acabou. É semana de jogos, não vai rolar. Depois a gente entra em férias, aí ficar em férias, entendeu? E aí vai dar uma quebra nisso tudo, de um jeito que a gente só vai voltar tipo na última semana de agosto, de julho, né? Na última semana de julho, e aí eu vou ter que encerrar nessa última semana de julho, porque na primeira semana de agosto tem que fazer a revisão, porque a prova é na mesma semana que a gente tem que entregar a implementação, entendeu? Então, assim,
Me parece que esse verdade, passo a passo deveria é acontecer numa semana ou 2 no máximo, para que, né, eles consigam entender uma lógica, e eu também, né? Para o Sim, sim, negócio não sim. ficar confuso. Inclusive, ali no slide está pedindo lá que o negócio essa fase da ideação, a gente tem que prender a atenção do aluno, não deixar que ele se distraia, não sei o quê. Falei, bom, eu vou tentar fazer dentro daquilo que é possível, né? Mas, enfim, são todos esses problemas aí. O tempo também, eu acho que é um grande problema. Isso. Prof, eu queria comentar ali no começo, quando você começou a falar, é que se você viu esse problema, é porque eu acho que você entendeu. Entendeu? Se você consegue ver a necessidade desse tempo, porque está sendo proposto de uma maneira longa, acho que você entendeu. Você entendeu? Eu acho que você entendeu que isso leva tempo, porque é processual, assim, né? E sim, aí fica difícil, porque dado, né, o cronograma que você colocou aí, eu também não sei, entendeu? Como que faria. Assim, porque é muito pouco tempo. E, por exemplo, a essa altura do campeonato, eu nem sei se é certo eu poder falar isso para vocês, mas se eu tivesse que começar essa semana, essas primeiras 3 fases, com certeza eu colocaria como uma só. Você entendeu? É uma única problematização, que é algo que a gente já tem que fazer, eu acredito, né? Eu pelo menos costumo fazer. O conteúdo tem que ser problematizado de qualquer maneira, reunir eles numa grande troca de ideia ordenada, certo? Separe em grupos, e a partir dessa problematização, que se eles não conseguirem elaborar, eu mesmo ia propor, entende? A partir do momento que eu conseguisse fazer eles entender o teor do questionamento, né, não para eles aceitar de graça, eu já ia tentar desenvolver a ação em si, do que ser feito a partir daquilo, né? É um questionário que a gente vai fazer, que nem a palestra, alguém que a gente vai convidar, e considerando, por exemplo, o cronograma que você falou, aí eu nem palestra nada, porque isso dá trabalho pra caramba, tem que ver se a pessoa tem disponibilidade, entendeu? Eu colocaria, vamos fazer então como plano de ação, fazer um questionário ali na comunidade escolar que eu falo, sei lá, durante 2 recreios ou 1 recreio, botar os alunos com uma lista para entrevistar, e os resultados que eu consegui compilar, eu coloco no cartaz. Acabou. E eu mostro isso lá no corredor da escola para mostrar esses dados sobre o conhecimento das pessoas acerca, por exemplo, do que é o conceito de colonialismo, enfim. Entende? Novamente, eu estou improvisando. Eu imagino que seja insatisfatória a minha resposta. Só que, assim, de colega de trabalho mesmo, sinceridade é o que eu faria nesse momento. Assim, porque é o que você falou, a gente ainda vai aprender o que está por acontecer ainda. No entanto, já está sendo sugerido, e sugerido daquele jeito, né? Porque ou você faz ou você não ganha o ponto, né? Não ganha a pontuação. Então é tipo assim, uma sugestão meio faça, né? Eu entendo dessa maneira, pelo menos. E fica muito complicado, porque cada escola vai ter um cronograma. Você entendeu? Eu, por acaso, por ser uma pessoa ansiosa, eu já lancei as minhas avaliações, pelo menos parte delas. Você entendeu? E por ter feito isso, eu nem estava sabendo, por exemplo, que ia ter o SAEB, por desatenção minha mesmo. Você entendeu? Foi falado lá no grupo, só que eu não vi. Aí, sem saber, eu já perderia uma aula hoje. Eu já nem teria essa aula que eu já estava contando para dar. Você entendeu? Então eu concordo com você. Uh, o que eu quero dizer aqui, então, para resumir, tenta compartimentar isso, tenta espremer isso no mínimo de aulas que der e que comportar o seu cronograma, prof. Você entendeu? Porque não tem outro remédio, né? Não tem outro jeito. Então, se for para fazer algo super espremido, super resumido, e eu vou levar isso em consideração, com certeza, na hora de fazer a avaliação do seu plano de ação, professor. Até porque você está comentando isso aqui, está registrado e eu entendo.
entendeu? Todo mundo que estiver na mesma situação, ou ali no feedback, por favor, comente, ó, professor, eu não tive tempo, explica para mim o caso, e com certeza eu vou ter a compaixão, assim, sabe? Porque eu entendo como é que é. Primeiro o professor Rui, depois a professora Fernanda de volta. Pode falar, professor. Professor, eu tô achando tudo muito engraçado, sabe? Sinceridade, eu tô bem tranquilo porque eu percebi aqui nas conversas que até agora ninguém sabe nada do que é para fazer. Desculpa, velho. A SED, professor, o povo que está lá, eu tenho a sensação que eles não têm a menor noção do que é um colégio, que é uma sala de aula. Cara, eles pedem uma coisa que é fantasiosa demais. Me perdoe, assim. Nós estávamos conversando lá com o professor Marcos, aí nós estávamos comentando, falar sobre o Holocausto, que é a aula 38 lá do 9º ano. Isso. Aí eu estava conversando com eles, nós escolhemos alguns filmes. O Marcos falou para nós lá, o Marcos é o nosso homem da tecnologia, é o cara que consegue entrar e sair, e a gente fica olhando. Assim, nós falamos de 4 filmes. Eu cheguei a passar na sala essa semana para os alunos, o nome de 4 filmes. A Vida é Bela, A Lista de Schindler, O Menino do Pijama Listrado e o Jojo Rabbit lá. São, assim, para eles assistirem em casa, porque não dá para fazer na escola. Essa implantação, 3 aulas, pelo menos. Essa implantação, professor, eu não sei, assim, eu acho que alguém na secretaria sonha com alguma coisa e fala, vamos realizar esse sonho jogando para os professores? Aí joga para a gente. E a gente fica aqui discutindo uma coisa que, na realidade, não dá certo. Você quer colocar um assunto que você vai trabalhar quase um mês em 30 minutos. Não dá para se trabalhar o Holocausto sem você trabalhar o movimento fascista na Itália, o nazista na Alemanha, o preconceito, de propaganda, um monte de coisa. A discriminação com a mulher, tanto lá quanto aqui até hoje, fazer esse paralelo entre a discriminação com a mulher lá, a discriminação com a mulher hoje. Então, assim, eu não sei, acho que o pessoal da secretaria sonha com alguma coisa e sai jogando. Sabe, assim, eu estou relax, professor. Eu sei que não vai dar certo. Não que eu seja um cara pessimista, mas quem conseguir fazer, porque realmente é fora da curva, não dá para você fazer um assunto desse em 30 minutos. Então, eu estou relax. Chega lá no final e falar, eu fiz do jeito que deu. Mas essa fantasia da secretaria, eles tinham que parar com essa besteira, sabe? Eles tinham que voltar para a sala e dar aula uma semana, pelo menos, para eles parar com essa bobagem. Desculpa, professor, foi mais um desabafo, mas, imagina, que é engraçado. Rui, eu não esperava menos de você, Rui. Quando você levantou a mãozinha lá, eu falei, aí vem o Rui. Professor, mas o que eu fico feliz, eu queria reforçar da sua fala é que, sim, então vamos tentar fazer o que der para fazer. Você entendeu? É por isso que, tipo, a partir da visão que eu tive, até correndo o risco de estar falando coisa errada, mas eu acho que não, acho que eu estou um pouco confiante na minha análise, de tentar comprimir o máximo esses passos aí, você entendeu? Tanto num sentido de clareza, porque eu realmente confio que é uma grande redundância esses 3 primeiros passos. Você entendeu? E que isso confunde a cabeça da gente. Professor, eu pedi para os alunos lerem, assistir o filme em casa, porque na escola já fica inviável. Não dá tempo. Não, a gente tem aquelas aulas que você falou... Se você começa a assistir o filme, você tem que parar, assistir, parar na outra aula, assistir na outra semana. Não tem como. Sei lá, eu não sei, então, mas os outros professores conseguem. Parabéns para eles, eu não. Eles têm... Não tem como, porque que nem você está falando grandes clássicos, né? Eu já tive o prazer de assistir eles, mas cada um deles é pelo menos 2 horas de filme. Isso dá 3 aulas, velho. Você entendeu? Se a turma for boa, se você conseguir você chega e eles se colocam organizados, sim, é uma semana. Só para mostrar o material que vai refletir a problematização que será feita. Eu entendo, é verdade, você entendeu? E fica problemático porque que nem o professor deu uma solução que eu acredito que é crível e boa, que é vejam em casa.
Mas, velho, lista de Schindler. Os alunos vão bater o olho. Filme preto e branco, acabou. Ah, eu vi, professor, fala do Hitler. Aí, sabe o que eu fiz, professor? Você vai espremer sabe o que eu fiz, pelo menos? Sabe o que eu fiz, pelo menos, para os alunos começarem a assistir o filme? Aí eu falei, pessoal, tem umas cenas fortes de homem pelado, mulher pelada lá, vocês tomam cuidado com aquilo. É assim. Sério, assim, sério? tá no TikTok. Sério? Ó, vou ver. Tem um TikTok do Hitler lá. Foi o que eu verdade, fiz. você tá eu sei que eles vão começar a assistir, pelo menos. Professor, mas aí, se eles assistem A Vida é Bela, é um único parâmetro. Se eles assistem a Lista de Schindler, é um único parâmetro. Se eles assistem O Menino do Pijama Dourado, é um único parâmetro. E se eles assistem o Jojo Rabbit, é um único parâmetro. Eu passei os 4 para ver se alguém assiste mais que um, para ver ideias diferentes. Que leitura, professor, assim, se a gente pedir para o aluno ler um livro a respeito, como foi citado lá Anne Frank e tudo mais, cara, um aluno leva um livro. É verdade. Então, um vai ler. Quadrinho. Ele demora um mês ler. quando é quadrinho. Então, por isso que eu falo que é fantasioso esse processo inteiro. Todo. Então, também vou entrar na fantasia. Não, desculpa, professor, Fernando, você, segura... Não, tá ótimo. Ui, é isso aí. Eu juro pra você. Eu aprecio muito a sua sinceridade e a sua noção crítica. Eu partilho de muito do que você fala também. Só que eu vou pedir, assim, pra gente se focar naquela parte da sua fala, tipo assim, eu vou fazer o que eu conseguir. Eu não vou delongar minha fala, até porque a professora Fernanda está esperando um bom tempo para falar. E, por favor, professora, fica à vontade. Não, eu só queria comentar que, da maneira com que a CED organiza ali os planos de aula, né, considerando um tema para cada aula, aí não faz sentido algum, né? Eu acho também que é interessante, às vezes, fazer uma atividade diferente, com um processo assim longo, mas assim, pegar um tema de aula e levar 5 aulas para desenvolver dentro desse processo aí de descoberta, interpretação, ideação, não dá, gente. A gente ia chegar em dezembro com assuntos ainda do primeiro trimestre, né? Tipo, não é uma coisa que dá para fazer todo dia, toda semana, e assim, dentro do que o professor Rui falou, né? É meio fantasioso se a gente tentar fazer isso, a gente tem que fazer realmente nessa consciência aí, dentro do que é possível, né? Porque é meio loucura, assim, pode se colocar uma situação assim, e adaptando dentro do que é possível. Eu também estava pensando aqui ideias bem fantasiosas, eu tive que mudar para algo mais simples, sabe? Porque quando a gente começa a pensar como implementar, né, considerando as nossas turminhas, né, como se eles fossem assim estátuas, não, né? Eles vão estar reagindo a tudo isso que está sendo colocado, né? Isso. E aí resistindo, enfim, muitas vezes. Vão estar resistindo, né? Muitas vezes. Não, tá certo. Professor Marcos, por favor, fique à vontade. Pessoal, bom dia, tá? Eu prometo que eu vou ser rápido, tá? Eu sei que você tem um cronograma, tem que seguir, mas... Não, fica tranquilo. O X da questão, gente, é que essa metodologia, esse formato de tentar pensar a aula, pensar como fazer uma aula de história, ele não é da história. Ele é uma metodologia criada para se fazer um produto, para apresentar um produto no mercado, para ver se tem venda ou não e para fazer as correções para vender um produto. Então, essa metodologia, o design thinking, surge para isso. O que está acontecendo é que ela é a metodologia da moda agora. Então, como os coaches estão falando, como os empresários estão falando, a gente vai ter alguém na escola que vai falar isso. O pessoal da sede achou bacana e está tentando empurrar isso. Outras metodologias ao longo da história foram postas para a gente. Pedagogia histórico-crítica, as metodologias com projetos, e vão continuar apresentando. O problema é que essa metodologia, no nosso caso, ela não é fundada, alicerçada no conhecimento histórico. Ela não está levando em consideração a construção do conhecimento histórico ou da consciência histórica. E me parece que esse é um dos problemas mais sérios, tá? Mas é como a professora falou, vou levar 5, 6 aulas para fazer isso? A gente vai compartimentar em 1 ou 2 aulas e vai entregar o que der. Mas assim, não vamos ter a frustração de imaginar que isso aqui é de verdade. Resumindo, é isso, tá, gente? Me perdoa o palavreado, me perdoa o sincericídio, mas é isso, tá? Tranquilo. Desculpa aí. Tranquilo, pessoal.
Imagina, eu convido, posto isso, eu Só vamos brincar de convido escolinha os só. senhores, eu convido os senhores a fazer uma subversão dessa metodologia a partir, primeiro, critério 1, do que é possível em vista, por exemplo, cronograma, entende? E segundo, por quê? Porque aqui é o que eu estou falando, eu concordo na medida que eu vejo essa estrutura e eu vejo, primeiro, o que o professor Marcos falou, que é uma metodologia, na íntegra, ela é uma metodologia que não leva em consideração conhecimento histórico, de fato. Mas, segundo, a maneira como está sendo apresentada permite uma interpretação de algo que, na maioria das vezes, já é feito, com a exceção do último ponto, que seria você tentar mudar alguma coisa no sentido prático, entende? Então, eu proponho a seguinte leitura, que é, primeiro, uma problematização a partir do conteúdo que é apresentado, uma reflexão crítica, conduzir os alunos a uma reflexão crítica, certo? Acerca do que foi problematizado a partir do conteúdo, e, por fim, tentar desenvolver alguma atividade que envolva a comunidade escolar. Ponto. Entende? Então, eu acredito que essa é uma subversão dessa estrutura, mas que ainda concorda com os critérios que serão levados em consideração na hora de avaliar os senhores. Entende? Para além disso, eu só posso dizer que eu espero que vocês contem com a minha humanidade. Eu vou levar tudo isso que vocês estão falando em consideração, de coração mesmo, gente. Você entendeu? Porque é o que eu já comentei com vocês. Eu fico muito dividido dentro dessa situação porque eu estou entre a tutoria e vocês. Entende? E eu também sou professor. Eu compreendo, de verdade mesmo. Só que a gente precisa seguir essa coisa, senão há consequências. Você entende? Vocês estão aqui gastando o tempo de vocês. E se vocês não estivessem, não é como se fosse ficar elas por elas. Você entendeu? A gente sabe que tem aquele critério agora da distribuição de aulas, né, para os QPM aí. Então eu vou forçar a barra, eu vou forçar a nossa amizade, por favor, não me odeiem, mas eu vou convidar vocês a essa subversão adaptada ao que pode ser feito, certo? De boa, gente. Vamos lá para essa reunião, vamos começar a reunião? Pode ser. Eu agradeço muito a paciência de vocês, eu aprecio a personalidade de todos aqui. Essa é a turma mais legal que eu tenho, as outras são mais obedientes. A mais rebelde é a mais legal que tem. Você fala isso para todas. Para todas as turmas. Vamos lá, não, vamos lá, sério, vamos lá. Legal, ideação, esse nome bonito. Eu vou ter que prestar contas do que eu falo aqui nessa reunião, gente. Tá, para início de conversa. Gente, como a gente passou bastante tempo trocando ideia, eu vou falar resumidamente o que é esse brainstorm. É um nome bonitaço, chique. Professor, você travou, sumiu, sua voz desapareceu. A troca de ideias de um jeito ordenado, correto? Hoje, supostamente, vamos tentar ter como esse brainstorm e a gente vai tentar brainstorm. É uma metodologia. Isso! Ó, chuva de ideias, a professora mandou a letra ali. Por que não chuva de ideias, né? É a mesma coisa. Professores, quem aqui conhece ou já realizou um brainstorming? Eu vou assumir que pessoas conhecem e que pessoas não conhecem e eu vou falar sobre isso. Ó, professor Marcos, você que levantou a mão aí, então, eu vou jogar batata quente na sua mão. Você já fez? Você já tentou colocar isso na prática assim? Você poderia, tipo assim, brevemente dividir a sua experiência aí? Rapidamente, numa avaliação diagnóstica, quando está iniciando um conteúdo, é interessante o brainstorm, no sentido de ver o que eles já sabem sobre o conteúdo, as ideias que eles trazem. Nesse sentido, é legal. Aí, assim, eu concordo. Coloca uma ideia geradora no quadro. Cada palavra que vai surgindo na cabeça deles, a gente vai elencando no quadro, vai assinalando.
independente de você achar que tem mais ou menos coerência, vai colocando tudo. É tudo que vai aparecendo, que eles estão falando, que eles vão apresentando, vai colocando, e depois vai esmiuçando essas ideias, vai discutindo com eles se elas têm mais ou menos relação com aquilo que você está falando. E, pelo menos Não, eu achei muito brilhante o que você colocou no momento do diagnóstico que tem que ser realizado. Eu achei ideal. Eu acho que é isso aí. Você entendeu? Porque é uma maneira de investigar não apenas o que se sabe, mas a lógica que guia o pensamento que aqueles alunos têm, as referências que eles têm acerca do assunto. Não é mesmo? Então é isso, gente, juro pra vocês, é isso, é simples desse jeito, é tipo, véio, uma troca de ideia. No caso, o professor colocou de uma maneira sofisticada ali, que está atrelado a você fazer um diagnóstico da turma. No entanto, não precisa ser posto necessariamente, dá para ser até mais simples, você entendeu? Que é uma troca de ideia, simplesmente é uma troca de ideia que você vai conduzir. Isso é uma praxe dentro de humanidades, não é? Então eu me sinto até um pouco constrangido de vir assim ensinar os frades a rezar a missa, porque eu sei que vocês estão careca de saber que professor de história, tipo assim, é ferramenta básica, né? Enfim, aí segundo o slide aqui, a realização do brainstorming pode ser organizada em 3 momentos: definir regras e procedimentos, gerar ideias e refinar as ideias. É muito mais simples também do que está posto aqui. Definir regras e procedimentos. Você vai organizar por grupo, aí eles conversam entre eles e um líder fala pelo grupo, ou vai ser livre, associação livre. Você vai registrar o desenvolvimento da linha de raciocínio deles no quadro para que eles mesmos possam investigar isso, ou você vai reter para você essas informações por qualquer finalidade. Você entendeu? Então, definir regras e procedimentos é a forma, é a formatação que você vai conduzir essa troca de ideias, tá? Geração de ideias é autoexplicativa, é o que brotar, certo? Por parte deles. E o refino de ideias é um pouco mais restritivo. Aí é quando você coloca um pouco a mão no leme ali para tentar, tipo assim, a gente vai falar de holocausto e um aluno, de repente, sente que seria legal criticar a jujuba azul do pacote de jujubas, porque ele não gosta do sabor de anis. Tá, legal, mas não, certo? Por quê? Porque é muito longe, é estratosfericamente longe do conteúdo que a gente está abordando. Então, nesse caso, eu vou podar, certo? Esse refino de ideias tem um pouco a ver com isso. Tipo assim, deixar um pouco menos livre, conduzir um pouco mais, tá? Essa troca de ideia, que é livre, né? Livre na medida do possível. Eu tenho que passar esse vídeo aqui para vocês, até para que fique registrado na gravação, né? Para caso vocês queiram revisitar essa nossa reunião. Vamos lá. Professor, liga o som. O áudio, prof. Obrigado, gente. Vocês ouviram o áudio do vídeo, pelo menos? Ah, não, beleza, então. Posto, né, esses traços que são comuns aí, que eu acredito que todo mundo já domina, acerca dessa metodologia ativa do brainstorming, ok? Foi registrado, vamos em diante. Professor, como
podemos tornar essas regras claras para nossos estudantes? Tá, então aqui tem uma sugestão, né? A tutoria, a SED aqui criou um roteirinho aí para quem tiver perdido ou quem não quiser improvisar. Vimos no acolhimento que o brainstorming é uma atividade rápida e dinâmica. Agora, vamos conhecer procedimentos que facilitam a mediação desse processo. É uma formatação, é a sugestão de uma formatação aqui, pessoal. Selecionar um facilitador. Esse facilitador é o que eu falei. Se for separar por grupo, escolhe um aluno para falar pelo grupo. Isso ajuda a organizar, tá? Apresente os assuntos, as regras e o tempo da ação. Tempo é precioso, claro. Habilite as pessoas a participar dispondo dos recursos necessários para o registro das ideias. Legal também. Pode ser um brainstorming com anotações, ou a sugestão que o professor Marcos ali fez, você criar uma sequência de conceitos ou ideias-chave que eles vão soltando, né? Fazer um registro disso. Que tal começar com aquecimento? Gente, a gente já entra na sala de aula fervendo. Comece pelas ideias individuais, valorizando as primeiras ideias. Tudo bem? Isso aqui eu acho que é autoexplicativo pra caramba também. E mantenha a energia alta. Não mantenha a energia alta, pessoal. Já é super difícil controlar a turma. Mantenha a energia baixa. Só o suficiente para funcionar a ideia, tá? Brincadeiras à parte, vamos lá. Gerando ideias. Ok. As ideias começaram a brotar. Os estudantes estão anotando e registrando cada uma delas. Maneiro. Durante esse processo, já é possível orientar que eles. Então, enquanto está acontecendo ali, a gente pode começar a moldar, né? Selecione ideias promissoras. Agrupar as ideias por temas e selecionar em cada tema aquilo que parece mais promissor, indicando como a ideia pode ser desenvolvida, seja pelo critério do professor ou seja pelo critério deles mesmos. Esbocem para pensar. Peça para que os estudantes criem representações visuais das ideias, esboçando detalhes para sua implementação. Isso facilita a identificação dos melhores modos de concretizar as ideias. Obviamente, cabe muito bem aqui um mapa mental, por exemplo. Você entendeu? Não precisa se restringir a uma anotação aleatória, ok? Pode ser assim, um mapa mental, vocês vão selecionando, aí desfaz a primeira anotação e começa a fazer uma segunda a partir do que sobrou da primeira. Enfim. Há bastante espaço para improvisação nesse momento. E o momento em que a gente refina as ideias, né? A gente conduz melhor, a gente, para falar assim, acaba podando um pouco aqui, né? Com as ideias mais promissoras em mãos, é hora de refinar ainda mais. Para isso, podemos promover um choque de realidade, ou seja, prever elementos que farão a diferença na implementação da ideia. Para isso, podemos fazer os seguintes questionamentos para as ideias mais promissoras. Qual conceito que a ideia representa? Tá, essa pergunta, obviamente, tem que ser traduzida, certo? Porque eu já tenho uma dificuldade gigantesca com a ideia de conceitos. Se eu chegar a quais conceitos, eles já... O que é isso, professor? Você entendeu? Aí vocês já têm que gastar uma aula para definir o conceito de conceito. Enfim, brincadeira. Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Vocês traduzir isso aqui de uma maneira prática e simples para que eles possam entender, né? Qual o conceito que a ideia representa? Falar, o que isso tem a ver, certo? Com o conteúdo, com a ação que a gente está realizando aqui. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma tradução livre aqui, tá? Espero que vocês não se importem. Esse conceito contribui para a solução do desafio? Tá, isso aqui é legal. Isso que vocês geraram, essa ideia, como isso, né, se relaciona como uma solução? Como isso soluciona a problematização que a gente fez lá no começo? Quais os obstáculos e dificuldades que podemos encontrar para implementar a ideia? Tá, isso daqui pode ser feito de uma maneira prática, eu acho que a gente nunca consegue prever de fato, mas a gente pode elencar assim. Professor, vamos acabar com o racismo no Brasil. Puxa,
Difícil, muito difícil, né? E ele encara, ó, cara, eu acho que vamos resumir aqui a sala de aula, vamos começar dentro de casa, vamos tentar ver o que a gente faz que está associado a um racismo estrutural, e depois a gente tenta mudar o mundo, né? Vamos começar aqui mais perto da nossa realidade. Qual o benefício dessa ideia para cada pessoa envolvida no problema do desafio? Isso é legal, isso aqui é bem legal. Isso aqui é bem legal, eu acho que pode ser posto tal como foi apresentado mesmo. Quais necessidades identificadas na descoberta essa ideia atende? Eu nem entendi aqui como foi escrito esse negócio. Quais necessidades identificadas na descoberta? Entendi. Tá. Como que o que a gente produziu aqui no brainstorming atende à problematização? Eu acho, sinceramente, que isso aqui a segunda pergunta ele já responderia isso, você entendeu? Novamente, esse problema de redundâncias que o nosso material tem. Mas ali, esse conceito contribui para a solução do desafio? Tá posto, é a mesma coisa. A não ser, bom, sei lá, se eu esteja fazendo uma leitura meio cega, vocês sempre estão autorizados aí para me chamar a atenção, tá? A gente está fazendo isso aqui junto. Tá, o em ação agora. Vai ser rápido. Esse em ação, ele é tranquilo. Eu achei ele tranquilo. Agora vamos trabalhar no tema que selecionamos para a nossa implementação, ou seja, já tem que ter um tema escolhido. Quem não tiver, pode usar o tempo agora, escolhe o tema, certo? Quem ainda não fez, ficou um pouco confuso, né? Culpa minha, inclusive, sobre o desafio. Vamos desenvolver um desafio, então, ok? A partir do conteúdo que foi escolhido. Então, se é o holocausto, vamos desenvolver uma problematização para levar para os alunos, ok? Se tem esses dois passos desenvolvidos, então aí a gente faz desse jeito que está aqui. Esse em ação aqui, essa é a proposta. Tá. Eu vou ler de novo. Eu me interrompi, vou ler de novo para não ficar confuso. Agora, vamos trabalhar no tema que selecionamos para a nossa implementação e construir o passo a passo para realizar a etapa da ideação com os nossos estudantes nos grupos. Vamos. Retomar os encaminhamentos produzidos na etapa da descoberta e da interpretação, ou seja, o desenvolvimento do desafio e a escolha do tema. Definir regras e procedimentos para o brainstorming, ou seja, a gente vai mentalizar aqui, colocar no nosso plano de ação um brainstorming, e a gente vai dizer como que a gente vai fazer esse brainstorming. Pode ficar, por exemplo, ficou o exemplo do professor Marcos. Vamos fazer um diagnóstico e elaborar esse brainstorming ou chuva de ideias e registrar o que brota daquilo ali. Tá. Lembrem-se de preparar uma atividade para que os estudantes entrem no clima do brainstorming e elaborar uma orientação para a geração e refinamento das ideias. Então tem que ter esse roteirinho, tá? Eu vou fazer um brainstorming acerca do conteúdo X, eu vou separar por grupos ou não, o professor vai registrar um cronograma dos conceitos ou ideias que sejam mais pertinentes ao tema, ou os alunos vão fazer um mapa mental em grupo, registrando as ideias que eles considerarem mais pertinentes para o desenvolvimento da problematização ou a resolução da problematização. Enfim, eu estou falando aleatoriamente formas que podem ser, ok? E, por fim, registrar a produção do plano de ação, ok? Vocês terão 35 minutos para o trabalho em grupo, ok? Eu vou entrar nas salas para tentar desenvolver com vocês, ok? E, novamente, um grupo vai ficar aqui na reunião para a gravação não ficar vaga durante esses 35 minutos. Assim, quem for rever o vídeo tem uma discussão ali registrada para poder se apoiar, ok? Vocês sabem me dizer qual grupo que ficou aqui comigo na sala principal na última? Porque eu vou fazer uma rotatividade, né? Para que todo mundo possa ter a sua vez ali. Vocês lembram qual grupo que ficou na sala principal ou não? Pode ser aleatório. Foi o grupo do 8º ano.
Então, o oitavo ano, deixa eu ver quantos oitavos, se só tem um oitavo ano aqui. Só tem um. Então, pode ser o nono ano dessa vez? Sim ou não? Ninguém vai falar, né? Pode ser. Com certeza, professor. Vai lá. Ó, mas o Rui deu um joia e um joia do Rui vale por vários joias. Vamos lá. Deixa eu formar os grupos aqui, pessoal, que leva um tempinho, é um pouco complicado. É complicado não, só leva um tempinho aqui. Vão ser 3 salas. Timer 35 minutos. Deixa eu ver aqui. Agora são. Vai dar. 35 minutos é bom. Deixa eu começar então aqui a formação desses grupos. Legal. Tá. Primeiro, sexto ano. Sétimo ano. Perfeito. Acho que é isso. Beleza, pessoal, 35 minutos. Eu vou ir ao banheiro e vou pegar um copo d'água e eu já começo a entrar nas salas, ok? Lembrando para vocês que eu recomendo que vocês tenham o arquivo de vocês do plano de ação e já vão preenchendo ele conforme vai sendo desenvolvida aí a questão. Vamos embora. E seja o que Deus quiser. Só um momentinho, tá, pessoal? Tô com um carinha aqui para me atormentando. À vontade.
Nós estamos em quantos nesse grupo aqui? Oi, acho que nós somos em 5, se eu não estou enganado. Deixa eu só verificar. Ó, no 9º ano somos você e eu, Rui, o professor Arnoldo, o professor Pedro e o professor Rodrigo. Ah, beleza. Eu acho que é isso mesmo. Nós temos que criar problematização agora para o tema que a gente escolheu. Vamos, eu vou compartilhar o meu plano, tá? Aí a gente pode ser assim ou... Maravilha, cara. Se você fizer, tá feito. Porque... Cara, céu, só Deus na causa. Então vamos lá. Já estou apresentando. Beleza. Aí a gente tinha feito aqui na reunião passada, né? A gente começou a preencher aqui os integrantes, a turma, né, no ensino fundamental, e os objetivos. Que era descrever e contextualizar os processos de emergência do fascismo e nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio. E aí a questão do Holocausto, que é o nosso tema mais específico, né? Vamos continuar preenchendo isso aqui, então? A aula temática do RCO, acho que ela era 38, né, Rui? É 38. Aula 38. Recursos tecnológicos, pedagógicos. Então, Lousa, GIS, Educatron, e por aí vai. Isso? Isso. Maravilha. Estratégias avaliativas, pedagógicas para a gestão da aula, encaminhamentos, metodologias das etapas do DT e os resultados esperados. Isso aqui vai ter que ser depois. Desafio a ser resolvidos pelos estudantes. Então, a nossa aula é a aula 38. A gente vai trabalhar com a perspectiva do Holocausto. O que vocês sugerem como um tema para a gente poder instigar a molecada, motivá-los a entender um pouco mais sobre o Holocausto? Marcos, Pode falar. antes de continuar, eu queria te fazer uma pergunta aí para você ajudar a gente. Não sei se o Rui também está com o mesmo problema, o Rui está na mesma situação que eu. Vamos lá. Na aula anterior, semana passada, você ensinou a gente ir lá nas atividades, verificar lá onde que estão os modelos, né? E eu estive agora, antes de você iniciar aí, eu fui lá no modelo lá, que a gente preencheu, inclusive, o nome, só que não ficou salvo, né? Então vamos fazer de novo, então, chefe. Se você puder. Pode ser, Rui, rapidinho. Tranquilo? Grande Marcos. O Marcos é o nerdão aí da Boa vida. É o nerdão das tecnologias. Você vai ter que me pagar uma porcentagem depois, pessoal, chefe. Você vai ter que pagar cerveja. Assim que eu for para Maringá, eu vou avisar. Questão de honra. Vamos lá, então. Pessoal, eu vou dar uma volta primeiro nas turmas aí. Professor, tem alguma outra questão que você tenha para me fazer? Não, vamos preencher. Antes de eu começar a dar aí as turmas? Não, vamos preencher no modelo, então. Conforme for. A gente anota e conversa no final. Pode Ótimo. ser? Legal. Tamo perfeito. Então, vamos lá, então, chefe. Vamos lá as atividades. Dois planos lá, plano de ação e plano de... É isso? É um deles. Vamos ver qual... Eu vou começar a compartilhar minha janela. Bom, você está vendo o que eu vejo. Esse aqui é o meu drive. Tá? Aqui está no meu drive. Esses daqui são os mais recentes que você visualizou. No meu caso, são esses. Aqui de você vai ser outros. Você vai ter que procurar um... Vou ter que entrar no drive, então. Isso, você vai ter que entrar no seu drive. No drive... Ó, aqui em cima, ó, esses 3 pontos. Você já está logado com a sua conta do @escola, Sim. né? Esses 3 pontinhos, o senhor vai clicar aqui no drive. Tá, vamos ver aqui, então.
Ele já deve estar lá, Pedro. Deve estar, né? Provavelmente. Vamos lá, mas tudo bem, vamos ver aqui. Tá. Abriu? Abriu aqui, modelo de plano de ação ou plano de... Ah, tá. Tem um Talvez... que é o plano de ação, aí tem o seu nome, eu não sei se você colocou... Plano de ação, plano de entrega do plano de ação? Modelo de entrega de plano de ação. Beleza. Tá baixado, mas não está preenchido. Beleza, então vamos aproveitar e preencher logo. Entendi. Tamo junto? Tamo então, junto. Ó, você vai fazer assim, cara. Ó, a primeira parte do teu plano de ação, a primeira folha é essa aqui, ó. Modelo de entrega do plano de ação. Isso, nele que eu tô. Então agora você vai para a segunda página, ó, essa aqui. Tudo Integrantes. Bem? Isso, eu vou colocar lá no... Então, lembra que eu salvei, pedi para você mandar, eu colei, mas sumiu. Eu devo ter, sei lá o que aconteceu. Mandei os nomes aqui, tá aqui na... Beleza, já vamos fazer isso aí. Isso, vamos agilizar. Aí, depois do nome das pessoas, componente curricular. E para salvar, tem que clicar em algum lugar, não? Ou fica salvo? Calma, vamos por partes. Ele já está salvo já. Pode ficar tá. tranquilo. Toda vez que você altera esse documento, ele já vai salvando automaticamente. Entendi. Ele não é que nem o Word, que nem o PowerPoint, que você tem que ir lá clicar no salvar. Ele já faz direto. Ótimo, obrigado. Depois, o objetivo de aprendizagem é esse aqui, cara. Isso, faz favor de mandar aí. Primeiro, contextualizar processos, tal. Cola lá. A aula é 38. E, por fim, a gente estava aqui, recursos tecnológicos. Então, vamos ter que mexer nisso aqui depois. Mas, por enquanto, de cabeça, assim, a gente vai usar a lousa, o giz, o Educatron, provavelmente xerox, recorte, folha de sulfite, enfim, essas coisas. Até aqui tudo bem? Beleza, tá ótimo. Ó que interessante, ó. Repara aqui em cima, ó, essa parte que eu tô com o mouse aqui, ó. Eu vou mexer no documento. Então eu vou mexer, ó. Olha lá, o que ele tá fazendo? Você reparou essa... Ó, eu tô com o mouse em cima. O cursor tá piscando. Tá, o mouse lá em cima. Ferramentas? Não, repara aqui, ó. Bem em cima de ferramentas. Fica reparando aqui, ó. Sim. Salvando. Alterações salvas. Então, toda vez que você digita aqui nesse documento, ele já vai salvar automático. Entendi. No seu, né? Mas é isso. Então, vamos lá. Desafios a serem resolvidos pelo estudante. Uma pergunta para motivar, para gerar, para desafiar, para instigar eles a pesquisar sobre o tema do Holocausto. E aí? Então... Eu estava pensando numa pergunta assim, a matança do Holocausto é só preconceito? Tipo, nesse sentido, assim? Qual o interesse qual o interesse das mortes no Holocausto, por exemplo? Sei lá, uma ideia assim, porque foi muita gente morta, né? Vou fazer uma sugestão aqui. Vamos lá. Na época que eu fiz o PDE, não sei se vocês é da região de Londrina, a professora Maria de Fátima, lá da UEL, não sei se vocês conheceram ela. Uma graça. Então. Daí ela propôs uma série de textos para a gente ler, e tinha uns textos interessantes. Ela propunha um diálogo com o passado. Então, você traria para a sala de aula alguns objetos para os alunos começarem a apontar o que isso traz de lembrança, de recordação. Então, poderia trazer, assim, é difícil você trazer objetos relacionados com o Holocausto, mas se a gente pode fazer uso de imagens, projetar no Educatron, e aí você começar a dialogar com algumas imagens, até mesmo com os próprios, é uma sugestão, tá? Até mesmo com os próprios livros.
de repente você projetar lá no quadro o livro lá a capa do livro da Ana Frank, por exemplo. Quem já leu? E aí você começa a dialogar, né? É uma sugestão que eu tô dando, né? Vocês podem aderir ou não. Não, E daí você dialoga. Quem já leu? Menino do Pijama Listrado. Quem já leu? O que que você lembra? E aí você começa a fomentar, né, entre os alunos essa situação, porque com certeza muitos ou leram o livro, principalmente o Menino do Pijama Listrado. Eles sabem mais do que a gente. Então, isso que você comentou, prof, seria interessante fazer no tal do brainstorm. Mas não é isso que nós estamos fazendo. Não, não, mas sim. É que eu estou perdido. Não, Às vezes, quando ele falou do brainstorm, eu pensei exatamente isso, porque né, é conhecimento prévio, né? Que a gente está vendo esse brainstorm. Não sei nem se eu estou falando certo. Não se preocupa, não preocupa não. O X da questão é assim, essa metodologia eles vão dividir em 5 momentos. Então, primeiro descoberta, depois interpretação, depois ideação. Nessa ideação é que eles sugerem, por exemplo, o brainstorm. Mas, assim, como mostrar o assunto para eles? Como despertar a atenção para essa temática do Holocausto nos estudantes, que seria a tal da descoberta. Então, uma questão, uma dúvida, como você falou, uma imagem, por exemplo, pega uma imagem do campo de concentração de Auschwitz, ou, sei lá, pega aqueles trens que transportavam, especialmente a população judaica, né, levavam para os campos. Mostra a questão da vestimenta, pessoal meio bem desnutrido, pessoal com umas sérias, e a partir disso, como você falou, o que vocês lembram disso? O que vocês pensam sobre isso? O que aconteceu? Aí sim, é muito bom. Dá para fazer sim. E assim, dá para fazer com as imagens, não precisa necessariamente ser um objeto. Então, isso que eu pensei, porque é mais difícil, né? Se tratando de holocausto, trazer um objeto, mas as imagens favorecem, né? Você sabe que teve uma confecção aqui pelo menos aqui, eu sou de Rolândia, cara. Aqui Rolândia é uma cidade complicadíssima, essa questão de nazismo, enfim. E tinha uma loja de roupa feminina e eles colocaram uma promoção e eles estavam rifando um pijama. O pijama era idêntico ao uniforme no campo de concentração. Aí quando eu bati o olho, eu já vi e falei, ih, isso aí vai... E de fato deu merda, porque daí o pessoal começou a criticar, a loja teve que se retratar, enfim. Então tem essa relação, o pessoal consegue fazer essa relação entre a imagem e o conteúdo. Então, assim, a tua ideia de apresentar a imagem por si só já vale. Se eu tivesse aquele pijama, né, nossa, seria mais legal levar para a sala, mas assim, só com as imagens dá para fazer. Legal. Mas vamos pensar. Não estou descartando o que você disse, não, prof, pelo amor de Deus, tá? Mas não, eu sei. Como é que a gente poderia, assim, levar o tema à molecada? Então, o professor Rui pergunta assim, por que aconteceram tantas mortes? Isso parece legal porque choca, né? A questão da morte, da violência, isso é um fator que, assim, acende a luzinha, opa, vou prestar atenção. Tem mais alguma coisa que a gente poderia fazer para... Agora, nesse exato momento, eu estou usando o brainstorm, tá, gente? Entendi. Questão da morte. Mais alguma ideia? Vamos lá, Rui. Uma coisa que eu acho que choca bastante é a questão da morte, a questão a câmara de gás, né? Aquela questão da câmara de gás, assim, por que todos carecam? Por que raspavam as cabeças das mulheres, por exemplo? Sabe, assim, eu acho que é uma coisa que a mulher é muito apegada ao cabelo, né, cara? Se você falar, por que todas as mulheres ficavam careca? Dentro desse contexto, assim. Então, essa pergunta é chave porque ela vai levar à questão central da questão do Holocausto. O Holocausto ele só foi possível porque aconteceu todo um processo de desumanização da população judaica. Os judeus, ao longo das décadas de 30 e 40, eles foram sendo desumanizados. Não que a galera gostasse de judeu antes disso, já tinha todo um preconceito. Mas na Alemanha nazista, isso foi um processo sistematizado.
Inclusive, vai ser uma das principais características do nazismo, a desumanização da população judaica. E raspar o cabelo é uma das coisas que desumaniza também. É claro que havia aquelas justificativas médicas de não pode pegar piolho, isso e aquilo, mas na prática é desumanizar, é desindividualizar, é fazer com que a pessoa deixe de ser pessoa. Então, é um tema legal. A temática central da discussão do Holocausto é isso. A minha dúvida minha inquietação, essas coisas acontecem hoje a gente desumaniza de alguma maneira alguma parte da nossa população? Bastante, hein? Então, os povos indígenas a gente desumaniza, né? Total. A gente chama de índio, a gente não chama de caigangue, carijó, carajá, a gente não, é índio. E a gente olha para essas populações. Eu estou falando da minha realidade, tá, gente? Aqui do norte do Paraná. Mas a população indígena costuma aparecer aqui para a gente bastante. E as crianças associam com mendigo. Para ele, um indígena, ele é necessariamente um mendigo, um pedinte. Então, já tem esse processo de desumanização feito. Tem mais alguém? Tem. O pessoal da Umbanda, o pessoal do Candomblé. Mas vocês me perdoem se eu estiver falando besteira, tá, gente? Não, aqui é assim também. Concordo. Aqui em Cianorte é assim também. Pedro, você é de Londrina, cara? Não, eu sou de Ivaiporã. Não sou de Ivaiporã, estou em Ivaiporã. Ali para baixo de Mauá? É, isso mesmo. Tem uns amigos que trabalham naquela usina. Tem uma usina hidrelétrica aí, né? Não. Não, então confundi. Mas é para baixo de Mauá. Mauá da Serra, sentido Guarapuava. No meio do caminho fica Ivaiporã. Eu fui em Mauá da Serra, numa tribo indígena que tem aí. Tá a mistura entre o caigangue, guarani e tinha um homem xetá. Quando eu fui, faz tempo. Ali perto tem uma reserva bacana, bonita, porque tem o Salto da Cachoeirinha, tem uma cachoeira na reserva. Fica ali em Tamarana. Bacana pra caramba. Ô, Marcos, pessoal. Pode falar. Tive uma ideia aqui, só uma ideia também, que eu não sei se alguém já leu aquele livro O Tatuador de Auschwitz. Não. Tá, é um livro é um livro sensacional, é uma história real de um judeu lá que foi obrigado a começar a tatuar. E daí eu pensei que os jovens gostam muito de tatuagem, né? Às vezes, podia fazer uma pergunta assim, será que toda tatuagem é boa? Não sei, eu achei que você tivesse lido esse livro, pensei em tatuagem, porque hoje a tatuagem todo jovem quase quer fazer uma tatuagem. E o livro é sensacional, ele conta a história desse... E tem uma história feliz no final, ele consegue sair, ele se apaixona pela mulher que ele tatua, e depois eles vivem para fora um tempão aí. Eu pensei em tatuagem por causa do 9º ano, jovem, gosta de tatuagem, tipo assim, alguma coisa relacionada a isso aí. É uma forma de chegar, isso. Muito bom. Muito bom. Você me fez lembrar aquela situação lá que pegaram o rapaz lá e escreveram ladrão e vacilão. E, na verdade, é um julgamento privado, né? Vocês estão vendo o que eu estou compartilhando? Sim. Aqui tem algumas imagens do pessoal, sobreviventes aqui, e eles mostram essa tatuagem, que basicamente era uma numeração, né? Entendi. Aqui já é de um grupo nazista. Essa aqui é o lema de Auschwitz, né? O trabalho liberta. O dia que o Papa Francisco beijou a tatuagem da sobrevivente do Holocausto. Então, é possível. São questões que motivam, que influenciam, que vão chamar atenção, vão despertar para o assunto, né? Vale a pena investir nela também.
É o tatuador de... Pessoal, eu não sei escrever de cabeça. Deixa eu ver. Deixa eu pedir pro Google. Pede que eu também não sei escrever. Ali. Vocês me perdoam, mas de cabeça eu não tenho, não, gente. Auschwitz, pronto. Tatuador de Auschwitz. Então dá para relacionar, dá para usar essas questões como motivadoras, tá? Por que aconteceram tantas mortes? O tatuador de Auschwitz. Dá para perguntar se eles viram, se eles conhecem filmes sobre o Holocausto, né? Se já viram. Esperamos que sim, né? Filmes sobre o Holocausto. Beleza? Então, são questões que a gente pode... Vamos refiná-las depois com mais calma, mas são questões que podem motivar, que podem incentivar a galera a querer saber mais sobre o tema. Aqui ele vai mostrar a metodologia. Cada reunião do seu grupo deverá construir colaborativamente as etapas descritas. Então, descoberta. Entenda o desafio, prepare a pesquisa e reúna as inspirações. Acho que é aqui, na verdade. A gente está fazendo isso agora. Ó, quando vocês forem abrir esse R4 de vocês... Deixa eu voltar aqui. O meu aconteceu isso, então provavelmente de vocês também. Só para evitar dúvidas, tá, gente? Deixa eu excluir. Excluir. Pronto. Ele vai aparecer assim, ó. Eu estou clicando nele, mas ele não está abrindo nada, porque essa janela aqui ela não foi feita com a aba de texto. Vem aqui, ó, caixa de texto, clicou nela, ó, e clica em qualquer lugar. Aí já abre caixa de texto. Tá. Beleza. Aí aqui dá para você ver. Eu vou colocar essas ideias ali para a gente puxar? Ó, posso colocar no chat? Eu vou. Maravilha. Eu não conseguia abrir essa caixa de texto aí. O que você fez mesmo? Vamos lá de novo, ó. Imagina que isso aqui não está aqui. Olha, eu vou tirar para ficar realmente... Então... Aqui eu tô clicando... aqui tá. Estou clicando, ele não está abrindo, ó. Sim. Vou fazer, ó. Tá vendo o meu mouse? A minha setinha? Sim. Aqui em cima, ó. Caixa tá. de texto. Cliquei nela. Entendi. Agora beleza. Abriu já. Beleza? Obrigado. Então, aqui na descoberta, a gente pode apresentar essas questões. Então, né, a gente vai escolher uma como tema gerador, como... Eu estou falando tema gerador, mas ele coloca aqui como desafio. Tema gerador, acho que é metodologia de projetos. Então, por que aconteceram tantas mortes no Holocausto? A questão do tatuador de Auschwitz, né? A questão dos filmes, se eles conhecem algum. Depois a gente pode implementar isso aqui com mais calma, pensar mais. Interpretação. Aí eu já não lembro que merda... Desculpa. Que coisa que é essa? Interpretação. Vamos lá. Deixa eu achar o Lucas aqui. Vou mandar uma mensagem para ele. Eu vou ser bem honesto. A fase da interpretação que foi, acho que na aula passada, retrasada, eu... Cara. Não. Rodrigo, tudo certo aí com você? Tudo tranquilo? Tranquilo, só uma pergunta só. No R4 a gente vai fazer igualzinho, tá nas perguntas lá, vai colar o mesmo? Não, por enquanto. Você pode colocar os mesmos. Se você quiser fazer diferente depois no seu, fica à vontade, prof. Entendi, beleza. A ideia dessa descoberta é assim, apresentar questões que levem, que motivem, que possam despertar esse interesse. Beleza. Da interpretação é que eu não lembro direito. Conte histórias, procure por significados, estruture oportunidades. Contar histórias. O que vocês... vou como exemplo. Um estudo de caso. Ou relato
de um sobrevivente. Pode falar. Então, ó, o tatuador de Auschwitz aqui seria legal, ó. Eu vou fazer isso no meu, tá? Fique à vontade. Mas acho que aqui, daí, na interpretação, na hora de contar a história, de exemplificar, contextualizar, aqui ficaria muito legal o tatuador de Auschwitz. A questão da tatuagem também é na descoberta, tá, gente? Mas aqui também acho que geraria esse interesse. Acho que ia contribuir para o interesse ficar sendo continuamente renovado. Pessoal, novamente, eu costumo falar muito, tá, gente? Vocês me perdoem se eu tô parecendo... Você fique à vontade, você pode falar sem problema algum. Tá ajudando bastante aí, rapaz. E se vocês, por favor, contribuam, tá? Novamente, eu tenho um problema muito sério de perceber o feeling do quando parar, tá? Então, vocês me perdoem. Então, estudo de caso, um relato de um sobrevivente, o tatuador de Auschwitz. Estudo de caso. Que mais que seria legal aqui? Estudo de caso. Que assim, aqueles relatos de sobreviventes tem vários vídeos no YouTube. Deixa eu ver se eu acho aqui um rapidinho. Relato sobrevivente. Ô, Marcos, tem de um brasileiro, né, que sobreviveu, que é bem famoso. Acho Brasileiro? que é o único brasileiro que sobreviveu, que morava em São Paulo. Acho que deve ter morrido agora, mas tem no YouTube, tem. Ó, o projeto recolhe depoimentos de 90 sobreviventes do Holocausto. Sobrevivente relata o terror em Auschwitz. 2 minutinhos, ó. Deixa eu pesquisar aqui o brasileiro. Brasileiro. É esse cara, esse primeiro aí, ó. Esse aqui? É. Então, o brasileiro descreve horrores do Holocausto. Vamos dar. Provavelmente vocês não estão ouvindo. Estão ouvindo. Ele foi embora do Brasil com 3 anos, daí ele foi para outro país, acho que ele foi para a Hungria, e na Hungria lá pegaram ele. Lá, acho que tinha 9, 10 anos, aí ele foi preso lá. Depois, quando ele conseguiu sobreviver de Auschwitz, ele voltou a morar no Brasil, daí casou aqui, teve família, tudo. Mas é legal, eu passei esse vídeo para os alunos, eles gostaram. Quantos minutos dá, hein? Ah, deu, acho que é uns 15, 16 minutos. Assim. 16 minutos. Dá para cortar também, mostrar só alguns pedaços. É que é legal porque falaram que para eles que é o brasileiro, né? Porque às vezes tá tão distante, e assim, não, o cara é do Brasil, tá? Tá no YouTube esse cara? Tá, eu vou colocar lá no chat o link também. Ah, filé. Boa. Sabem que aqui o serviço é completo, né, gente? Vocês só vão pagar a cerveja depois e tudo certo. Ó, cara, não me incomoda nem um pouco em pagar essa cerveja, viu? Tá lá o link. Seria legal trabalhar esse do brasileiro, porque realmente chama mais atenção, tá mais próximo, né? Algo, e como ele tá falando tudo em português, fica mais fácil. Ou algum pequeno que já esteja traduzido. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa assim. Dá para colocar esse link lá, né? Pode ser. Aqui de novo, o relato do brasileiro que sobreviveu, é o mesmo cara. Eu acho que isso aqui é outro relato. Será? Não. Deixa eu ver. Esse aqui é da BBC. Ok. Eu não sei ocultar. Não concordo. Pronto. Só porque eu sou do contra. Onde que iria esse link? Vamos lá. Não é o dia todo que coloco... Ah, tá. Aqui é a entrevista de 16 minutos. Eu acho que é a mesma. Deixa eu só ver aqui rapidinho. É a mesma. Eu coloquei o link aqui, ó, gente, ó, no chat. No chat, ó. Ah, não, é dentro do plano que estou perguntando. Ah, vai ser na bibliografia, vai ser nos materiais de referência. Ah, tá. Então,
Cadê? Estratégias variativas, não, estratégias pedagógicas. Vídeo e YouTube. Aí tem uma das estratégias pedagógicas, apresentar o vídeo, né? Uhum. E ela também pode ir também no... Interpretação R5. Beleza? Beleza. Pessoal, a gente estava conversando e eu não domino essa metodologia da tal Design Thinking, tá, gente? A gente está colocando junto, então, se eu errei, por acaso, companheiro, me perdoem, tá? você acha que alguém aqui tem ideia do que é isso? Então, já... Não, eu não sei, eu tô falando por mim, entendeu? Cara, eu não tenho a menor ideia do que é isso. É que assim, eu nunca lancei um produto no mercado e fui ver se dava lucro ou não. Rapaz, eu acho isso aqui, na realidade, eu acho uma falta de respeito com a gente, isso aqui. Eu tô me sentindo um escravo aqui, viu? Então, aqui na ideação, ó, agora o R6. O que ele sugere é que a gente faça um tal do brainstorm, né? Um brainstorm sobre o tema, sobre o conteúdo. Aí aqui a gente vai descrever depois com calma como é que foi esse brainstorm com a molecada. O passo a passo, o que a gente escolheu para... Se vai ser uma imagem, se vai ser depois o vídeo, o que a gente usou para gerar esse brainstorm, que é essa ideação. Essas três partes, gente, descoberta, interpretação e ideação, a gente vai fazer no máximo em uma aula. Dos três, a gente vai... Das nossas aulas que a gente vai ter que implementar, dos 5 passos, esses 3 vão acontecer nessa primeira aula, que é apresentar o tema, mostrar as relações que esse tema tem passado presente, ver o que eles sabem, o que eles podem oferecer, se as ideias são pertinentes, se não são. É isso. Da forma como eu estou vendo, tá? Aí depois o Lucas me corrige. Cara, acho que ele tá igual nós, cara. Eu também acho. Cara, mas eu acho que o pessoal da secretaria também tá assim. Eles estão pedindo uma coisa que eles não têm o menor domínio. O que eu fico mais chateado, gente, é que tem gente na história que está estudando metodologia de aula, metodologia de ensino, e que é legal pra caramba. Sim. Então, se você pega lá o tal do Peter Lee da Inglaterra, se você pega Jörn Hyssen da Alemanha, os caras têm a matriz curricular da história, como é que o conteúdo que você vai trabalhar se relaciona com a vida presente deles. Eles já têm todo um modelo, toda uma estrutura já feita. Isso já tem mais de 40 anos. E assim, mas não é a moda, né? A gente está vivendo a moda. Marcos, eu acho que se você fizer isso, o aluno passa a pensar. Se o aluno pensar, esses caras nunca serão eleitos. Não fica um lá. Então, acho que o grande objetivo é não aprender nada. Beleza. E aí, pessoal, desculpa não ter voltado a tempo aqui para a primeira sala, eu nem consegui visitar a última turma que a gente ficou trocando bastante ideia ali no 6º e 8º ano. Vamos socializar uma coisa ou outra aí, pode ser? Calma aí, deixa eu tentar ligar minha câmera aqui de novo, mesmo problema. Opa. Calma aí, que droga, hoje tá difícil. Deixa eu ver aqui no grupo. Beleza, agora eu tô aparecendo aqui para vocês. Mas eu tô de lado. Pessoal, acho que estão todos aqui. Eu preciso fazer a chamada também. Vou fazer rapidamente agora, pode ser? Com a licença de vocês, rapidamente. Professora Amanda Pachoronvic tá, Andressa Fogato tá, Angela tá. Eu vou ser mal educado hoje, tá, gente? Eu vou só passando por cima assim, tá? Arnoldo Ritter está? Não? Tá. O Evandro Ritt está, a Fernanda Lucas está, conversamos muito, a Isabelle Fogassi está, o Joaquim Cecílio está, professor Jonathan Pereira está? Presente. Opa! Professora Kelly está, professor Marcos Alexandre está ou não?
Não. Professor Marcos Fernandes está, professora Marisol está, professor Paulo Itacir está, professor Pedro Ferreira está? Não. Professor Rodrigo Augusto está? Presente. Olha, não sei se cortou aí, mas pulou o P, já está no R, então Pedro está. Ah, coloquei aqui, professor. Eu tinha dado falta para você mesmo, mas já está consertado. Professor Rui está, professora Silvana está, professora Silvia está? Não? Tá. Professora Simone está? Não? Então, beleza, pessoal. Ó, nesse momento, eu vou aí perguntar... Oi! Que chamada, eu acho, eu não ouvi, Andressa. Andressa, eu acho que coloquei você presente aqui, Andressa. Deixa eu conferir, Tá bom. isso é importante. Frequência. Só um minutinho, professora. Andressa está, tudo certo aqui. Ok, obrigada. Pessoal, eu queria aí saber vamos começar rapidamente aí, quem conseguiu solucionar? Alguém aí conseguiu solucionar e está com esses 3 passos desenvolvidos no plano de ação? A definição do conteúdo, a definição da problematização e o roteiro do brainstorming? O 6º ano tá. Tá o 6º ano? Pessoal, alguém do 6º ano gostaria de socializar esses 3 passos aí? Então, o conteúdo vai ser sobre os mesopotâmicos, né? Ok, perfeito. A problematização seria a questão da escrita, né? A gente não definiu bem as palavras, mas seria mais ou menos o seguinte: a escrita, a tradição escrita, será que a nossa é a única existente? Será que no passado, se a gente tivesse influência de outra cultura, né, não dos gregos e dos romanos, será que a nossa escrita seria a mesma de hoje? Então, aí a gente mostraria a escrita cuneiforme, aí no caso dos sumérios, né? A problematização seria mais ou menos nesse sentido. E aí o trabalho... Opa, eu estou falando ou não? Tô. Tá falando, tô te ouvindo. O trabalho seria desenvolvido, é o trabalho prático mesmo, a gente fazer plaquinhas de argila, né, e fazer eles pesquisarem as letras, pode ser em livro, pode ser em Google, etc, e eles fazerem as letras na argila. A resolução, então, da problematização seria a experiência, o vivenciamento prático de uma outra tradição escrita, certo? Isso. Que eu entendi. Ok. A professora Fernanda gostaria de compartilhar algo também? Na verdade, é dúvida, professor. Eu estou com dúvida, assim, no seguinte, se o nosso tema é o mesmo no 8º ano, que é a era napoleônica, se necessariamente o nosso desafio também precisa ser o mesmo. Olha, não necessariamente. Planos de ação individuais, precisa ser o mesmo? Tem problema ser o mesmo? Não? Não tem problema ser o mesmo e não tem problema ser diferente um do outro, entendeu? A aplicação vai ser individual, então tem essa liberdade. A ideia é só facilitar o desenvolvimento da ideia enquanto grupo, mas você pode mudar ali na hora, você pode adaptar, porque as realidades são diferentes. Ok, a gente sugeriu uma ideia, né? Eu sugeri uma ideia para o grupo de a gente trabalhar com o desafio que seria como que Napoleão Bonaparte ficou tanto tempo no poder, né? Esse seria o nosso desafio. E aí eu propus uma atividade que seria pedir para as turmas, né, pesquisar pontos positivos e negativos no governo do Napoleão, para que eles tentem, né, gerar uma resposta sobre como que ele conseguiu ficar tanto tempo no poder. Por enquanto... Beleza. A professora caiu? Parece que eu acho que ela caiu. Alguma outra turma gostaria de socializar aí? O 9º ano, aí tem o 7º ano. Não? De boa? 9º ano, vocês tinham ficado com alguma dúvida? Faltou alguma coisa aí para vocês? Ou vocês conseguiram resolver aí? Não, prof, a gente está preenchendo o nosso plano de ação. A gente chegou Perfeito, até o... então.
Pessoal, deixa eu voltar aqui então a apresentação do slide. Maneiríssimo. Ah, eu acabei fechando aqui, vou ter que abrir de novo. Calma aí, pessoal. Drive aqui. Uns poucos instantes aí para o final da nossa reunião. Aqui. Tá. Aqui. Chegar com vocês, vamos lá. Que talvez a bateria aqui do meu fone também acabe. Tá. Vimos tudo isso. Opa. Aqui, a parte da socialização, tá? Nós não sorteamos, no caso, a gente escolheu aí, o pessoal de livre e espontânea pressão falou, o tema do grupo e como ele pretende caminhar o brainstorming com os estudantes. Ok, em partes a gente conseguiu isso. Tem a sugestão de uma estratégia aqui, ó. Uma estratégia para facilitar a realização do brainstorming é a prática Todo Mundo Escreve, que auxilia o estudante a exercitar suas habilidades reflexivas e interpretativas. O estudante deve ser convidado a registrar por escrito sua reflexão sobre determinado tema antes de expressar oralmente suas ideias. Isso contribui para que todos consigam pensar mais profundamente o tema. Isso é uma sugestão de como conduzir o brainstorming, basicamente, tá? Vai ficar gravada que essa sugestão tem nos slides, para quem ficar em dúvida, ficar sem ideias, de repente, ok? E a conclusão, né? A etapa da ideação deve auxiliar os estudantes a construir abordagens inovadoras diante do tema. O brainstorming é uma técnica que facilita esse processo e pode gerar propostas promissoras à solução do desafio. Aqui, né, pessoal, só um lembrete para vocês verem as rubricas, ok? Que são os critérios pelos quais eu vou avaliar o plano de ação de vocês. Eles estão disponíveis junto lá da atividade no Classroom, ok? E o prazo aí, lembrando que para a entrega de todas as avaliações é 11/8, ok? Então, agosto de Deus, né? Só que não, agosto da CED. Contribua conosco, né, ali o formulário para vocês tecerem críticas e sugestões, muito bem-vindas. Essa turma eu sei que tem muito o que dizer. E, pessoal, eu juro para você, eu já estou assim, cansado de pedir desculpa, eu sei que isso enche o saco, mas, gente, vou começar o tchau aí pedindo desculpa por qualquer coisa que eu possa não ter satisfeito dentro das expectativas e dúvidas de vocês. Mas, na medida do possível, ainda fica aí a minha sugestão de como tem consequências, né, não fazer os formadores, vamos adaptar essa coisa para a medida do possível, ok? Estamos junto aí, eu estou junto com vocês, espero ter a confiança de vocês e espero também conseguir honrar a confiança de vocês até o final da nossa jornada. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço aí. Quem tiver mais dúvida, pode me mandar lá no Zap ao longo da semana, lembrando que eu demoro para responder mesmo, tá bom? Mas fica aí um forte abraço. Espero que essa reunião tenha mais desfeito nós do que feito os novos nós. É nóis, pessoal. É nóis. Tchau, tchau. Obrigado, Lucas. Boa tarde para todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tudo de bom. Falou, Lucas.